privilégio estar aqui com vocês esta noite e peço que o Espírito do Senhor continue nos abençoando. Quantos de nós aqui hoje, às vezes estamos como um vaso quebrado? Quantos de nós, muitas vezes, sentimos desafios emocionais? Quantos de nós, muitas vezes, buscamos entender a cura? Buscamos encontrar essa cura? Quantos de nós buscamos a felicidade? Numa época onde os desafios emocionais, eles atormentam, né? Muitas vezes, muitas pessoas, às vezes nós até chegamos a pensar que talvez fizéssemos alguma coisa, ou talvez deixássemos de fazer, mas a verdade é que desafios emocionais muitas vezes não escolhem, né? Não é um pecado que determina um desafio emocional. E o Senhor, Ele nos dá muitos meios para nos ajudar a vencer esses desafios. A igreja, ela tem uma gama de recursos, e ela indica muitos recursos que temos aí, ajudas profissionais, que nos ajudam a vencer esses desafios. Mas nós temos um privilégio ainda maior de ter o maior de todos os recursos, que está disponível a todas as pessoas, e não só aos membros da igreja, que é Jesus Cristo. E na busca, né, por vencer nossos desafios, por buscar nos reencontrar, buscar nos preparar, nós nos aproximamos de Jesus Cristo, do Evangelho, e o Senhor, Ele nos ajuda. Embora existam desafios, nós também precisamos entender que parte de vencer esse desafio vem da nossa própria conduta em buscar força e auxílio, servindo e nos aproximando do Salvador Jesus Cristo. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito do que é testemunho, do que é conversão, na nossa busca plena de felicidade, que nos ajuda a nos reencontrarmos como pessoas, nos ajuda a reencontrar Jesus Cristo e nos prepara para um dia nos reencontrarmos, né, no reino celestial. Cada um de nós já observou pessoas que passam a vida consistentemente fazendo o que é certo. Elas parecem ser felizes e são até mesmo entusiastas em relação à vida. Quando precisam tomar decisões difíceis, parece que invariavelmente tomam as decisões corretas, muito embora houvessem outras alternativas tentadoras que elas estão sujeitas... Muito embora haja alternativas tentadoras a seu alcance. Sabemos que elas estão sujeitas à tentação, mas parecem não notá-las. De modo semelhante, notamos que outras não são tão valentes em suas decisões. Em um ambiente que tenha grande influência do Espírito, elas resolvem melhorar, mudar o curso de sua vida, deixar de lado os hábitos que as debilitam. São muito sinceras em sua determinação de mudar, mas logo voltam a fazer as mesmas coisas que decidiram abandonar. O que é a diferença a vida desses dois grupos? Como vocês podem tomar decisões corretas consistentemente? Eu vou trazer aqui a história de Pedro, né? Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro, ele era muito impetuoso, né?
como diz o Alberto, muito intensivo, né? Ele era intenso, né? Pedro estava ali com o Salvador. Ele passou 3 anos do ministério aprendendo, vendo os milagres, vivendo com o Salvador. Ele assistiu à gloriosa transfiguração de Jesus Cristo, né? Com Moisés e Elias. Ele podia ver e falar com o Salvador, né? Ele conhecia o Salvador de perto. No entanto, o Salvador advertiu Pedro. Ele falou: Simão que ainda, né? Eu tinha mudado o nome dele. Simão, Satanás pediu para vos cirandar, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu fiquei imaginando, as escrituras não entram nesse detalhe, né? Mas ele pediu para cirandar. Daí eu lembrei de Jó, que Jó foi permitido, né? Jó prevaleceu. Pedro, ele estava ali, firme, com o Salvador. Ele tinha um testemunho. Ele tinha um testemunho. E ele falou ao Salvador: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão, até a morte. Pedro, ele foi muito sincero no que ele disse. Ele foi sincero, mas ele agiu de modo diverso. Mais tarde, no Monte das Oliveiras, o Salvador profetizou, né, que os apóstolos seriam dispersos ali. E Pedro mais uma vez respondeu: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. O Salvador advertiu: ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E aí ele mais uma vez insistiu: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E naquela mesma noite, né, depois dessa advertência discreta, Pedro, ele negou, né, o Salvador. E ele sentiu muita tristeza, ele sentiu muito pesar, ele chorou muito, ele se afastou e lamentou. Interessante é que o Salvador, apesar de nós muitos, né, podemos estar pensando: nossa, mas ele falou, ele foi lá, ele fraquejou. Mas é emocionante o que essa passagem ela ilustra, que na verdade o Salvador o amava. Quando o Salvador olhou para Pedro, ele olhou com os olhos de amor, ele não olhou com os olhos de repreensão. Quando, né, Pedro se deu conta do que tinha acontecido, o mestre transmitiu o amor de um mestre ao seu querido aluno, né? Irmãos, a partir dali, Pedro, ele mudou. A partir dali, Pedro, ele mudou. O Salvador anteriormente havia, né, advertido ele. E quando ele teve a oportunidade de estar com o Salvador falou: tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Pedro, ele se tornou a rocha que foi o alicerce da Igreja de Jesus Cristo naquela época e até hoje, né, porque ele restaurou ao profeta Joseph Smith também o sacerdócio, né, junto com os demais apóstolos. Então, assim, muitos de nós, quando nós nos batizamos na igreja, os recém-conversos, né, ou nós, membros que estamos há muito tempo, nós pensamos que temos um testemunho, e realmente temos, né, muitos de nós temos um testemunho, nós sabemos, nós sentimos, mas ter um testemunho ainda não é o suficiente. O testemunho, ele é uma base, a pedra, né, ali no começo, para que a gente possa desenvolver aumentar a nossa fé em Jesus Cristo, mas ele não é o suficiente. Nós precisamos realmente nos tornar convertidos. Esse ciclo de fé, arrependimento e obediência consistente
né, irão conduzi-los a uma conversão maior, como as bênçãos que dela advirão. Né? Então, a verdadeira conversão fortalecerá a sua capacidade de fazer aquilo que sabe que devem fazer e quando devem fazê-lo, não importando as circunstâncias. E aí, o elder Richard Scott, escolhi os cursos dele porque, nossa, eu tenho um amor muito especial por esse apóstolo, que hoje se encontra no mundo espiritual. Ele traz aqui a parábola do semeador. E é interessante a analogia que ele nos traz. Ele fala assim, embora a parábola do semeador, ensinada por Jesus Cristo, descreve como a palavra do Senhor é recebida por pessoas diferentes quando é pregada, penso por um momento como a mesma parábola pode se aplicar a vocês em circunstâncias diferentes da sua vida. Vou dar uma resumida aqui por causa do tempo, né? E ele fala assim, o que semeia, semeia a palavra junto ao caminho, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Isso poderia acontecer com vocês no ambiente errado e com as amizades erradas? Alguns, né, ele semeia sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois sobrevindo perseguição, logo se escandalizam. Alguma vez já estiveram em uma circunstância em que alguém lhe propôs algo impróprio e vocês não fizeram nada para resistir? Alguns recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Já houve ocasiões em que vocês queriam tanto uma determinada coisa que justificasse a quebra de seus padrões? Alguns recebem a semente em boa terra. São os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Sei que essa é a forma correta que desejam viver. Né? Então, assim como a parábola da semente, que às vezes nós tendemos a pensar que são os outros, muitas vezes nós, em determinados momentos ou em determinados mandamentos ou circunstâncias, nós temos essa dificuldade, né? E aí é onde entra a conversão. Porque o testemunho é sentir, é saber. A conversão é fazer e tornar-se. Então, eu posso ter um testemunho, eu posso me batizar, eu posso testificar de um princípio e não ser convertido a esse princípio. Eu me torno convertido quando eu passo a viver, a fazer esse princípio e me tornar esse princípio. Tá, Gabi, mas o que tem a ver isso com o emocional? Né? Nós estamos falando aqui sobre encontro emocional. O profeta Russell M. Nelson, ele nos advertiu que nós não poderemos sobreviver espiritualmente nesses últimos dias sem o Evangelho. E também ele nos ensinou, né, que se nós quisermos nos aproximar mais de Cristo, nós precisamos estar voltados ao Evangelho e nos aproximar do templo, né? Se querem encontrar Jesus Cristo, vão ao templo. Quando nós nos tornamos mais convertidos, nós passamos a viver mais plenamente o Evangelho e aí nós encontramos a verdadeira felicidade que vai nos ajudar a vencer os nossos desafios emocionais e ter felicidade. Mais uma vez, como eu disse no começo, ter desafios emocionais não significa que as pessoas estão pecando. Isso é uma apostasia, dizer que as pessoas têm desafios emocionais porque elas estão pecando. Mas sabemos que ao viver o Evangelho de Jesus Cristo com amor, com carinho, com dedicação, nós encontramos a alegria, a disposição para vencermos esses desafios, para nos tornarmos mais felizes, para reencontrarmos a nossa natureza divina. A nossa natureza
né, que estávamos lá na presença do Pai Celestial, que viemos aqui à Terra, que estamos progredindo para chegar até Ele. Então, a partir da conversão, nós vamos encontrar o verdadeiro caminho dentro do caminho, né? A igreja é um grande hospital. Eu costumo dizer sempre, aqui todo mundo é doido. Todo mundo tem sua doença. Cada um tem as suas enfermidades. Tem pessoas que vão se curar rapidamente. Tem pessoas que vão levar tempo. Tem pessoas que vão levar uma vida toda. Mas lá no final, todos nós vamos chegar na mesma unidade de fé que é Jesus Cristo. Nós nos reencontraremos. Mas nós precisamos nos moldar e nos tornar convertidos. Nós precisamos evoluir de um testemunho para uma conversão sincera a cada princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Como está meu tempo? Eu gostaria... Tá. Ai, gente, esse discurso é tão maravilhoso que eu... O Salvador disse: não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Se vierdes a mim, tereis vida eterna. A verdadeira conversão é a que faz a diferença, né? A presidente Lincoln nos ensinou. Para receberem as bênçãos prometidas resultantes da verdadeira conversão, talvez tenham que fazer algumas mudanças em sua vida. Eu vou pedir ao coro que me ajude, porque o coro é a voz dos anjos, né, que nos ajudam. Irmãos, eu testifico que Jesus Cristo é nosso Salvador, que Ele nos ama. Eu testifico que quando nós compreendemos a diferença de um testemunho, não que nós não devamos ter, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para nós elevarmos a nossa estatura, que nós possamos ter um testemunho, saber, mas sermos convertidos. O Salvador vai nos ajudar, Ele nos ama. Não importa o que vocês estão passando, Ele conhece cada um de vocês, o seu íntimo. Nossas dificuldades podem ser diferentes umas das dos outros e são, mas o Salvador, Ele nos ajuda. Aqueles que precisarem, busquem ajuda profissional para vencer seus desafios. E sempre se acheguem ao Salvador. O Senhor vive, Ele nos ama. Eu sei que, vivendo o seu Evangelho, nós sempre estaremos nos reencontrando a cada dia com o Salvador. E um dia nós podemos estar juntos na presença dEle. É o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.